Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o convidado de hoje é Augusto Buchweiz. Ele é professor da Escola de Ciência da Saúde da PUC do Rio Grande do Sul e pesquisador do Instituto do Cérebro. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Augusto, especialmente para tratar desse tema, que é a razão da sua presença hoje aqui. O senhor foi coordenador de uma pesquisa inédita no Brasil e muito interessante que relaciona a violência sobre crianças e jovens com o desempenho na escola. Você podia explicar para nós em que consistiu essa pesquisa, qual foi o trabalho realizado e os principais resultados? Sim. Bom, a história por trás da pesquisa começou ali mais ou menos no final de 2015, quando o Banco Interamericano, por meio dos seus especialistas em educação no Brasil, estava interessado em agregar as decisões que eles tomam para suas políticas de investimento, dados neurobiológicos e de pesquisa de campo, né? Eles tinham alguns outros projetos que envolviam intervenções com grupos de terapia e adolescentes, enfim, principalmente Porto Alegre e Ceará, que são duas capitais que também Fortaleza, que tinha um índice de homicídios muito alto, né? E muito alto também, desproporcionalmente alto entre os jovens. E naquela época, 2015, 2016, foi um período em que essa incidência aumentou bastante. Então, até inicialmente, o objetivo era que o projeto fosse realizado em Porto Alegre e Fortaleza, mas aí não houve dinheiro suficiente para que acontecesse nessas duas cidades, e nós bolamos um projeto aqui, que teve uma dimensão populacional não muito grande, mas ele teve o seguinte objetivo: a gente visitou escolas estaduais e em bairros mais e menos atacados ou com índices de violência elevados, e conhecendo os diretores, conversando com os professores, fizemos reuniões com os pais e explicamos, né? E a ideia era assim, a pergunta que o BID fez foi: tem como vocês nos ajudar a entender os efeitos da violência na educação? De um ponto de vista... o interesse do BID era encontrar evidências empíricas, um trabalho científico que pudesse estabelecer alguma conexão entre violência e desempenho escolar. Essa era... Isso, e de um ponto de vista também neurobiológico, né? E então, o que nós decidimos, né, na época, foi primeiro pensar em que construtos, né, que tipo de habilidades e competências seriam importantes para se estudar e que poderiam ser afetadas pela violência. Então, nós escolhemos 3, que além dos testes de matemática e leitura que nós fizemos, que seriam as tarefas que os adolescentes fazem dentro da ressonância enquanto a gente faz a imagem do cérebro. Aí era uma tarefa de atenção, uma tarefa de memória verbal de palavras, eles tinham que decorar uma lista de palavras, e uma tarefa que a gente chama de cognição social, que essa inclusive é a que tem repercutido nos artigos recentemente na imprensa, porque o que a gente fazia? A gente apresenta uma expressão facial, na verdade só essa parte dos olhos, assim, né? 36 diferentes expressões faciais, e os adolescentes tinham que olhar para essa expressão e decidir como é que aquela pessoa estava se sentindo. Se ela estava se sentindo mal, triste, feliz. Identificar a emoção na expressão facial. Só com essa parte dos olhos, assim. É um teste já bastante conhecido na literatura da psicologia e da psicologia social sobre a importância deste teste em eu entender o que o outro está sentindo, a teoria da mente, né, que são esses construtos que estão envolvidos. Uma pergunta só por curiosidade: é real que as mulheres saem melhores nesse teste que os homens, em regra, não? Olha, eu não sei te dizer. Eu realmente não tem nenhum efeito de sexo na pesquisa. Nenhum. Né? Inclusive, a gente tentou ver se havia alguma diferença entre os meninos e as meninas e não apareceu nada. Não apareceu nada. O que aparece um pouco
pelo menos, porque a violência, como é que a gente mediu, né, a vitimização? A gente começou com um questionário que eles respondem na escola, assim, sozinhos, é um questionário anônimo, ele tem um númerozinho lá que a gente consegue identificar, e aí ele faz diversas perguntas sobre situações que fazem parte de 5 módulos desse questionário. Que envolvem desde abuso sexual até passando por crimes comuns, chegando em testemunho de violência. Assim, que você não foi a vítima, mas você viu. Violência indireta. Violência indireta. E, então, é um questionário de 32 perguntas. Ele chama o questionário de vitimização juvenil. Ele é utilizado em diversos países. E a partir desse score, a gente selecionou adolescentes que tinham um score mais baixo, né, menos exposição à violência, e não tinha... Era muito difícil encontrar alguém com 0, né? Sempre pelo menos tinha um score mínimo. E aqueles com score um pouco mais elevado. Então eles vinham para o Instituto do Cérebro, onde além de tarefas de leitura, matemática, o teste de capacidade intelectual, eles iam para a ressonância. E dentro da ressonância magnética faziam essas 3 tarefas, uma de atenção, uma de cognição social e a de memória. Sim. E o dado interessante que repercutiu bastante, que saiu agora recentemente no nosso artigo, é o seguinte. Quando eu estou conversando com uma pessoa, é basicamente automático, né, salvo situações em que há algum transtorno mental ou psiquiátrico, que eu olho para os olhos da pessoa e a gente faz um movimento em T, assim, olhos, nariz e boca. Isso é basicamente automático, né? Então eu olho para os olhos e eu tento... E meu cérebro imediatamente vai buscando pistas, tanto na tua linguagem corporal, como na tua prosódia, na maneira como tu fala, como nos teus olhos, se tu está mantendo o contato, se tu vira os olhos, se tu está olhando para o lado. Sim. Tudo isso para eu tentar entender como que tu está te relacionando e interessado ou não na minha conversa, né? Ou na nossa relação no momento. Se tu vai me agredir, se tu está interessado em algo, enfim. Sim. Então o que acontece? Esse processamento que a gente chama de pistas é um processamento de percepção social. E ele tem uma rede no hemisfério direito do cérebro que funciona automaticamente e ela lê essas pistas visuais, por exemplo, tem pistas também auditivas, e informa o resto do cérebro para que a gente tome decisões. Claro. Né? E isso acontece muito rápido. Né? Então, quando a gente está prestando atenção numa pessoa e percebe que ela está irritada, e se a gente está preocupado com isso, a gente... Opa, o que eu fiz? Isso é um mecanismo evolutivo de milhões de anos para selecionar amigos e inimigos ou riscos? Até os animais têm algum nível disso. Né? Eles conseguem perceber agressividade e outros tipos mais básicos de interação, mas a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e ainda tentar saber se o outro está se colocando no nosso. Né? A gente consegue fazer um caminho bem mais complexo. E o que apareceu, o resultado foi estritamente o seguinte: aquela criança mais exposta à violência, né, de acordo com seus autorrelatos, e também depois eu vou falar um pouco sobre a medida do cortisol, do hormônio que a gente mediu, tinha menos ativação nessas regiões. E a criança menos exposta tinha uma ativação nessas regiões como deveria ter. Sim. Então foi um efeito dimensional. Assim, a criança mais exposta, essa rede estava de certa forma menos ativada ou desligada, deprimida. A criança menos exposta, com exposição a estresse e violência relativamente bem mais baixos, funcionando normalmente. Sim. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso mostra num plano assim, de uma fotografia de momento, que a violência está tendo um efeito no funcionamento do cérebro dessas crianças. Na literatura, você encontra esse mesmo tipo de efeito de depressão da ativação desse sistema do hemisfério direito em situações de adolescentes com transtorno de ansiedade, adolescentes que sofreram trauma, abuso. Então, essas situações em que o estresse se torna mais crônico ou que há algum sofrimento por parte de transtorno de humor ou psiquiátrico, em muitas delas na adolescência esse tipo de comportamento do cérebro aparece da mesma forma. E a literatura coloca isso como um risco o maior risco para transtornos sociais e cognitivos e psiquiátricos na vida adulta. Então a gente não sabe se vai evoluir assim, porque o estudo não é de acompanhamento, mas na fotografia há um efeito muito forte, né? A estatística aí, não precisa entrar nisso, mas ela é bastante conservadora, né? O efeito é realmente muito forte.
E não só isso, dentro de uma ideia de entender o mecanismo, a gente encontrou um outro resultado que é o seguinte. O nosso sistema límbico do cérebro é um conjunto de redes que tem regiões mais antigas, digamos assim, evolutivamente, como a amígdala, e outras regiões do córtex frontal que estão envolvidas com também emoções e sentimentos um pouco mais evoluídos. A amígdala, ela, assim, de maneira simples, é chamada de o centro do medo. Ela te ajuda a reagir imediatamente a algumas situações. Por exemplo, por que nós levamos um susto quando a gente ouve um estouro de surdina de carro? Porque a informação entra, a onda mecânica entra no nosso ouvido e até ela chegar ao processamento do meu cérebro, que vai dizer, isso é um som de escapamento de fusca estourando. Isso leva mais tempo do que o tempo que essa informação passa pelo que a gente chama de tálamo auditivo, que é uma espécie de relé, e vai na amígdala. Então a gente reage. É uma reação instintiva. É uma reação instintiva antes de eu processar o som. O significado. Semanticamente, digamos assim. Então a amígdala nesses jovens, a gente observou o funcionamento dela, né, durante essa tarefa que eles estavam fazendo de olhar para os olhos das pessoas. E quando, justamente somente com aquelas crianças que estavam mais expostas à violência, a conectividade da amígdala com essas regiões deprimidas aumentava. E conectividade não é necessariamente ativação. A conectividade a gente mede da seguinte maneira: a gente tem uma linha de tempo, né, e tem a atividade das regiões, subindo, descendo. E só naquelas crianças mais expostas à violência que a amígdala se conectava com essas regiões deprimidas quando elas tinham que decidir, né, como é que aquela pessoa estava se sentindo. E por que eu falo quando elas tinham que decidir? Porque nessa tarefa as crianças veem o mesmo par de olhos em duas situações. Numa situação a pergunta é como é que essa pessoa está se sentindo, na outra situação é homem ou mulher. Quando elas têm que decidir se é homem ou mulher, não tem diferença nenhuma entre a criança mais ou menos exposta. Sim. Não tem nenhum efeito de amígdala, mas quando elas são instruídas sugeridas a olhar e decidir como é que a pessoa está se sentindo, aquelas crianças mais expostas à violência têm uma reação diferente no cérebro. O cérebro funciona diferente. Sim. Elas seriam tendencialmente, por esse teste, mais instintivas na sua resposta? Pode ser. Essa seria uma conclusão? A gente não consegue estabelecer uma conclusão realmente assim do processo que está se instaurando, né? Porque é uma fotografia. Sim. Mas, de acordo com a literatura, está instaurado, a gente consegue dizer, olha, existe uma mudança no funcionamento associado com a violência, ela é significativa. Na literatura, ela representa um risco para outras situações. Agora, qual é o mecanismo, né? Por que isto está acontecendo? Aí a gente elenca algumas ideias. Uma delas, que aparece bastante na literatura, é o que a gente chama de um mecanismo mal adaptativo. Então, assim, o cérebro humano e o ser humano ele tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande. A gente se adapta a situações, a gente sobrevive a situações das mais adversas. Quando a gente se adapta, tem muitos mecanismos que são adaptativos no sentido bom, né? Se tem um estresse que eu ainda suporto, eu consigo me adaptar a certas situações e bloquear algumas informações, esquecer algumas coisas. Só que existe um momento em que os mecanismos, eles são mal adaptativos da seguinte maneira: o meu cérebro diz, não dá mais, né? É muito estresse para mim, e ele desliga, digamos assim. Sim, né? Até para se proteger. Para se proteger. Só que isso não é interessante, por quê? Porque eu preciso olhar para as pessoas e entender o que elas estão sentindo. Vai afetar a cognição dessas pessoas. O ser humano é extremamente social, né? A gente, uma frase que a gente vive para se conectar, né? Claro. Então, o cérebro que precisa se conectar está se desconectando, né? Justamente talvez aí por conta de relações sociais e de situações muito violentas. Doutor Augusto, interessantíssima pesquisa. Eu quero lhe ouvir ainda sobre o tema do hormônio medido nos fios de cabelo das crianças. Mas deixa eu lhe fazer abrir uma rápida janela no programa. A gente faz com todos os nossos entrevistados com a chamada frase de atitude. Eu queria lhe apresentar uma frase que nós selecionamos. Acho que é a primeira vez que eu seleciono uma frase de um humorista, que é o Groucho Marx, que foi um grande humorista, né? E a frase dele é a seguinte: para mim a televisão é muito instrutiva. Quando alguém a liga, eu corro à estante e pego um bom livro. Essa é a piada.
Mas, enfim, o que essa frase lhe sugere? O que o senhor pensa a respeito dela? Talvez pegando ela num âmbito mais da essência da frase, acho que ela fala um pouco de aprender, né, as situações que não são boas para nós ou com as quais não estamos ganhando nada e saber partir para outra, né? E às vezes isso é o que está faltando para algumas dessas crianças. Elas não têm rede de apoio, certo? Elas não têm para onde ir. E sobre a TV e o livro, até para ser transparente, eu gosto muito de seriados e filmes, mas a leitura fez muito parte da minha vida desde criança, né? E inclusive hoje eu uso um aplicativo no qual eu boto um desafio anual de livros, e aí eu tenho uns amigos, a gente fica competindo e tal. E é uma pena que a gente vê nas escolas, assim, né, em grande parte delas, e até é uma informação, assim, não é uma evidência, mas é uma informação. Para você ter uma ideia, de um universo de 500 convites que foram feitos, nós recebemos um retorno de mais ou menos 300 famílias, 150 assinaram os termos de consentimento, e o estudo, no final, com a ressonância, incluiu 60 crianças, até o momento. Esse é o N da Esse é o N final, A gente ainda está trabalhando com uma ou outra criança, mas grande parte dessa perda teve a ver com crianças ou pré-adolescentes aí, né, de 10 ou 11 anos que são totalmente analfabetos ainda. Então você está numa escola, tem crianças de 10 anos que iriam participar, mas elas não conseguem ler uma frase. Não poderiam participar da pesquisa porque não sabem ler. Elas precisam ler algumas frases, né, a começar pelo autorrelato de violência, que apesar de serem frases bem simples, eu tenho que conseguir ler 5, 6 palavras e responder sim e não. Né? E outro ponto de corte foi o coeficiente de inteligência 75 ou mais, e 75 é um coeficiente já bastante baixo. Para você ter uma ideia, você vai para os países europeus mais desenvolvidos, a média do coeficiente de inteligência já está acima de 100. Né? E a gente está cortando em 75. Né? Você vai fazer na Holanda, você vai ter que cortar 85, 90, alguma coisa assim. Né? Muito bem. Retomando Claro. o tema da pesquisa, se pudesse fazer uma síntese sobre o tema do hormônio do estresse. Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo também da pesquisa. Então, o que a gente tentou fazer também foi juntar evidências de diferentes modalidades, digamos assim. Então, a gente usa o autorrelato da criança, a gente faz questionários com os pais, a gente trabalha com essa informação comportamental, né? A gente trabalha com informação neurobiológica, ou seja, do funcionamento do cérebro. E a terceira modalidade, digamos assim, quando essas crianças vão ao Instituto do Cérebro, a gente ainda coleta 2 amostras. Uma amostra de saliva, que é para uma análise epigenética, que a gente chama, que ainda está em curso lá em São Paulo. E a outra a gente pegava 3 centímetros de cabelo a partir da base do escalpo para cima. Por quê? O nosso cabelo cresce a 1 centímetro por mês. E quando nós estamos sob estresse, o nosso corpo expressa um hormônio chamado cortisol. Então, assim, durante o dia, em situações de estresse, meu cortisol vai subir e descer pelo estresse, pela hora do dia, por diferentes motivos. A nós não interessava essa variação diária, né? Você pode fazer situações, existem pesquisas de inoculação de estresse, que a gente chama, que você cria uma situação estressante e vai medindo o cortisol para ver se a pessoa está afetada ou não. O nosso caso era um interesse mais crônico. Então, o acúmulo, exatamente. Então, 1 centímetro de cabelo me dá o cortisol do último mês. 1 centímetro de cabelo igual a 30 dias, e eu posso, nesses 30 dias, encontrar o hormônio ali, que vai me dizer se eu estou estive ou não estressado. Isso, aí vai dar um grau de concentração de cortisol que eu vou poder comparar com a literatura e com os pares, certo? Então você dissolve o cabelo, enfim, tem as técnicas e mede a concentração de cortisol no cabelo. E o que vocês acharam? E o interessante para nós foi muito importante, que está nesse artigo que foi publicado, que o autorrelato das crianças e do pré-adolescente teve uma correlação muito alta com a concentração de cortisol. Ou seja, aqueles que estavam dizendo, né, eu passei por essas situações, são os mesmos que estavam com mais cortisol no cabelo. Né? Para nós isso foi muito importante num primeiro momento. Um segundo momento de análise que a gente está preparando agora esse resultado para sair é a relação dessas concentrações de cortisol com alterações no cérebro. E isso ainda vai demorar um pouquinho, porque um dado interessante, uma história interessante sobre o projeto
Depois de um ano de projeto, as pessoas que estavam no BID naquela época, e assim, isso é um caso realmente assim que faz muita diferença quem é o teu interlocutor, né? Estavam gostando muito do projeto e levaram ele para Honduras. Sim. Então nós fomos até Tegucigalpa e implementamos exatamente o mesmo projeto lá. E então agora a gente está pegando essas medidas em Honduras de cortisol no cabelo e em Porto Alegre e vendo que elas se relacionam muito com os relatos dos jovens. Agora o terceiro passo é mostrar a associação dessas diferenças dessas diferenças de concentração de cortisol com o funcionamento do cérebro, né? Que aí não é olhando só a relação do autorrelato com mudanças, mas assim, de uma questão bem biológica mesmo. De funcionamento. Doutor Augusto, só uma dúvida. O cortisol ele tem efeitos muito fortes do ponto de vista da capacidade de aprendizagem, né? O que eu sei é que, por exemplo, que ele dificulta muito a capacidade de concentração das crianças. Essa pesquisa, os resultados dessa pesquisa, na sua opinião, poderiam impactar a educação brasileira em que sentido? Eu acho que sim, dentro de um entendimento de todos os problemas que a gente enfrenta. Né? É evidente que problemas complexos, quem apresenta uma solução bala de prata, na verdade, é uma solução que não vai funcionar. A gente sabe que a educação enfrenta problemas estruturantes, problemas de violência, de qualidade de ensino, enfim, em diversos aspectos. Mas então, no âmbito da violência, o que a gente pode dizer? Aprender, quando a gente tem que aprender algo, o nosso cérebro gasta muita energia para fazer isso. Né? Aprender não é simples, ele vai fazer com que o seu cérebro faça novas conexões e associações, você tem que fixar conteúdo, você tem que exercitar a aplicação do que você aprende em novas situações, e isso tudo consome muita energia, né? Tanto que, assim, quando a gente estuda, né, tem a famosa assim, a cabeça está doendo de estudar, mas é verdade, porque cansa, né? Estudar cansa, aprender cansa. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, se a criança está numa situação em que ela está com esses elevados níveis de cortisol, o corpo dela está reagindo ao estresse de maneira crônica, que acontece todo dia, toda hora, ela tem pouca rede de amparo, ela não vai aprender. É muito difícil para ela aprender. Claro que vai ter um ou outro caso, né, as exceções, que aprenderiam de qualquer jeito, mas a gente tem que pensar no grande grupo. Claro. Então há um grande grupo de crianças para as quais ir para a escola não é ir para um lugar seguro, que acho que é o primeiro princípio de uma escola, tem que ser um lugar em que a criança se sente bem. Né? Ela tem que estar se sentindo bem, tem que estar alimentada, tem que ter dormido, tem uma diversidade de fatores. Mas se ela está ali e está com medo, e existe uma pesquisa ali de 2016, 15, eu acho que aproximadamente 70% dos alunos brasileiros de ensino médio, se não me engano, consideram a escola um lugar violento. E estão envolvidos em bullying de alguma forma, em dinâmicas agressivas. Isso, então, para além das grandes dificuldades de ser um adolescente, né, a fase da adolescência ela já inerentemente tem violências e estressantes, o nosso ambiente não está colaborando. Né? Ele é um ambiente que, da porta para fora e da porta para dentro da escola, não tem diferença. Né? Você tem, claro, tem violências que precisam ser controladas pelo Estado e vão além das condições da escola, mas elas entram na escola. E esse não parece ser um ponto central? Quer dizer, não estaria faltando, talvez, no Brasil, uma discussão mais aprofundada a respeito do que é o ambiente escolar? Até que ponto esse ambiente pode, de fato, se tornar um ambiente acolhedor para as crianças e não também um ambiente estressor? Eu fico imaginando, por exemplo, essa criança que chegou na sala de aula e ela está vivendo num cenário de violência na sua moradia e, de repente, o professor, ao pedir a nota ou a prova, acaba sendo um ingrediente a mais de estresse? Sim, então, a aprendizagem, assim... O cérebro, para aprender, como eu disse, ele gasta muita energia e ele precisa estar em condições relativamente ideais. Eu preciso ter descansado, eu preciso me sentir seguro, eu preciso ter interesse no que eu estou vendo. E aí você vai partir de uma discussão desde os problemas do ambiente, os problemas socioeconômicos das famílias e das crianças, até os problemas da própria escola em conseguir engajar e manter esses alunos interessados e enxergarem na educação o que ela é, né? Que ela é o maior fator de mobilidade social que existe no mundo. Né? Não existe outro fator tão potente para a mobilidade social como a educação. E claro, bom, no Brasil a gente tem dificuldades
de diversos vetores, digamos assim, né? Tem diversos vetores ou fatores negativos empurrando a nossa educação para baixo. E certamente a violência é uma delas. Sim. Nós temos ainda um minutinho, eu queria lhe ouvir muito rapidamente sobre uma curiosidade muito pessoal. Como é fazer ciência nesse nível de complexidade num país como o Brasil? É interessante que é muito gratificante a gente saber que pode contribuir, mas existe um aprendizado que eu vejo nos alunos e não muda, assim, né? De quando você entra numa escola e conhece, né, 20%, 30% das crianças que não conseguem ler, que não têm o direito que comer, e conhece essa realidade, eu acho que eu seria muito egoísta de falar dos problemas de ser um pesquisador, porque a gente ainda, né, tenta ser criativo e tenta dar um jeito, mas eu acho que a maior dificuldade está em você enxergar essa realidade tão triste e, ao mesmo tempo, enxergar o quão pouco a evidência entra nas discussões de política, saúde, segurança e assim por diante, né? E isso acho que é o mais triste e frustrante de tudo. Sim. Doutor Augusto, foi um prazer lhe ter aqui. Passou muito rápido a nossa conversa, muito rápido, podíamos conversar durante muito tempo. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Ficamos por aqui, até a próxima semana. Muito obrigado.